Salve Maria! No nosso primeiro encontro sobre a teologia do corpo, falamos sobre a identidade do ser humano. Hoje falaremos sobre a sua vocação ao amor segundo o coração de Deus. Antes de iniciarmos nosso tema de hoje, gostaria de puxar um recapitular, colocando alguns pontos que podem ser importantes. João Paulo II nos dá, portanto, uma expansão geral da identidade do ser humano, desde a sua origem, passando pelo seu momento histórico atual, tocado pelo pecado original, mas sustentado, restaurado pela graça, para que chegue à sua finalidade, que é a vida eterna, que é a vida com o Senhor, plenamente em comunhão com Ele, até a eternidade. Nós vemos claramente que este processo é realizado no coração do ser humano. Esse caminho acontece no íntimo do homem e da mulher. Nós vemos, portanto, que João Paulo II mostra e deseja, sim, explicitamente, através de suas catequeses, mostrar qual é a identidade de Deus também para conosco. Ou seja, Deus, no seu ser profundo, é Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são essa troca de amor eterna e imensa que rege o universo. Nós, criados à sua imagem e semelhança, devemos ser também essa expressão e essa comunhão do seu amor. Tanto é que Jesus, ao dizer a nós, digamos que citando também as Sagradas Escrituras, ao Antigo Testamento, diz: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Assim como é escrito, sede santos como o Senhor Deus é santo, Jesus pede que sejamos perfeitos. E essa perfeição ele esclarece no outro ponto: sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Vejam, a identidade de cada ser humano e da humanidade inteira é sermos como Deus, sim, no amor. Na nossa pobreza, na nossa pequenez, somos chamados a sermos semelhantes ao Senhor, não pela nossa capacidade individual, mas porque capazes de receber o seu amor e de dá-lo. Portanto, a dimensão relacional é fortemente explicitada por João Paulo II nessas catequeses da teologia do corpo. João Paulo II, portanto, coloca em evidência a vida do cristão nessa relação com o Senhor. E aqui eu gostaria de colocar também, fazer novamente um link entre a teologia do corpo e a vida de comunhão do cristão com Deus Trindade, e a consagração a Nossa Senhora e aquilo que cada consagrada Virgem Maria é chamada a desenvolver com ela. Ou seja, São Luís descreve de forma muito categórica, muito simples também, no último capítulo do tratado, que para se viver a consagração é necessário viver as práticas interiores, por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. Nós podemos ver esses passos justamente naquilo que se refere à comunhão íntima de qualquer ser humano, de todo cristão, com Deus.
Portanto, se tomarmos a vida humana como ícone dessa relação de cada pessoa com Deus, podemos então relacionar que todos nós somos chamados a esse amor filial com o Senhor. Todos nós, ainda que crescemos, que nos tornemos adultos, independentes, ainda que sejamos muito autônomos, somos pequenos, frágeis e plenamente dependentes do Senhor. Se Ele nos retira o respiro, morremos. Portanto, nós, diante de Deus, devemos ter essa consciência de que somos esses filhos pequeninos, em tudo dependente deles. Nos auxilia nesse caminho de retornar ao Pai como seus pequeninos filhos amados, nossa relação íntima com a Virgem Maria. O viver por meio de Maria nos auxilia de fato a esse vínculo materno com ela, onde eu renuncio a mim mesma e me dou a ela. Renuncio às minhas considerações, à minha própria percepção, ao meu pensamento, ao meu modo de ser, de fazer, para que ela tenha preferência, para que ela possa me indicar a melhor estrada, onde eu me faço pequeno e me deixo guiar por ela. São Luís diz que todo consagrado a Maria deve renunciar ao próprio espírito e se abandonar ao Espírito de Maria, que não é outro que o Espírito Santo de Deus. Portanto, todo aquele que vive esta prática interior, se abandonando a ela, confiando-se plenamente a ela, desenvolverá com o passar do tempo, com a fidelidade a essa prática, essa relação filial com a Virgem Maria, reconhecendo-a de fato sua mãe. E ela nos fará automaticamente, nos conduzirá ao Pai. Nos fará ver o Senhor de fato como o nosso bom Pai. Nos fará reconhecer o nosso Pai Celeste com os olhos do Cristo, com os olhos do Filho. E não mais como o Deus temível que Adão e Eva fugiram, se esconderam, não queriam encontrá-lo. Uma outra figura que podem nos auxiliar na nossa vida espiritual é o fato, como dizíamos no final da aula passada, sobre Cristo Esposo. A relação esponsal faz parte também da vida humana, faz parte também da vida espiritual. Tanto que muitos santos, muitas santas, viveram esse desposalice espiritual com o Senhor. Do que se trata isso? Se trata, digamos, das últimas moradas. A última morada de Santa Teresa de Jesus foi justamente essa união esponsal com o Senhor. Vejam que, de forma natural, essas duas realidades se ligam de forma muito íntima. Deus, quando criou o ser humano, disse: o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Vejam que a finalidade da existência humana, de forma natural, não é estar sempre com os pais, não é essa união filial íntima que se mantenha para sempre. Não, os filhos são para crescerem e para poderem viver as suas vidas de forma adulta, responsável e darem as suas vidas, por fim. Portanto, a relação filial para um cristão é necessária, importantíssima e dura toda a vida, porque somos pó, somos pequenas criaturas e filhos do Senhor. Mas somente essa relação não nos basta. Nós devemos tender a essa outra relação, que é a relação esponsal. Se nossa relação filial é desenvolvida com o Pai, e Maria nos ajuda a esse
passo no viver por Maria, agora nos auxilia ao passo do crescimento espiritual em desenvolver esse esposalício com Deus, com Cristo de forma mais concreta, porque Ele é o esposo da humanidade, Ele que revestiu-se de nossa carne para nos assumir como a humanidade inteira como esposa, para que assim, através das imagens do Antigo Testamento, onde Deus é já chamado como esposo e o povo de Israel é a esposa, portanto, usando essa mesma imagem, agora não mais somente o povo de Israel, mas toda a igreja e toda a humanidade é chamada a ser esposa de Cristo. Nos auxilia nessa relação esponsal com Cristo, onde encontramos a plenitude do nosso destino, porque aí tendemos, aí não terá fim a nossa relação com o Senhor. Se o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne, não há término. É até que a morte os separe, mas se o Cristo não morre e nos conduz à vida eterna, à ressurreição, portanto, nossa união com Ele não haverá fim. É uma vida sem fim. É uma vida eterna, uma vida plena, em abundância, como Ele promete. Portanto, chave para que possamos adentrar a essa relação profunda com o Cristo esposo, como humanidade redimida, humanidade que acolhe o dom da sua renovação espiritual, temos o viver com Maria. Vejam que viver com Maria é uma dimensão espiritual onde encontramos uma colaboração com ela. Não é somente estar unidos a Maria, imitando-a, mas é o contar com o seu auxílio. São Luís coloca em evidência que devemos imitá-la sim, mas na medida de nossas forças, e as nossas forças são muito limitadas. Portanto, temos a certeza de poder contar com o seu auxílio em tudo aquilo que vivemos, em tudo aquilo que nos dispomos a fazer, em tudo aquilo que fazemos com o seu auxílio, com o seu Espírito. Portanto, viver com Maria, já como os esposos, é algo onde me exige uma maior responsabilidade, uma adesão plena, onde eu faço a adesão a esse vínculo de união e de amor com a Mãe de Deus e com o Senhor. Um filho pequenino recebe todo o cuidado, todo o amor, todo o necessário para sobreviver. Um esposo, uma esposa, mutuamente devem se sustentar no amor. Devem dar e recebem também, mas são ativos. Portanto, é uma característica desse crescimento espiritual. E por fim, chegamos no viver em Maria, que seria, digamos, que a imagem que nos conduz àquilo que digamos, seria a fecundidade espiritual, onde em nós é gerada uma vida nova, fruto dessa união com Deus. Vejam que a abertura do próprio ser ao dom do Espírito Santo não nos permite fechar o Espírito Santo em nós mesmos, ou vivemos somente em benefício próprio, mas faz com que necessariamente sejamos dom ao próximo. Essa realidade podemos ver plenamente na vida espiritual. Se pegamos todos os tratados de espiritualidade, vemos que o ponto final dos livros de espiritualidade é o apostolado, porque a doação de si e a doação do Cristo através do próprio ser é a finalidade última de toda a espiritualidade.
ou seja, a salvação da humanidade, a salvação do meu próximo, o bem do outro. Que o Cristo seja formado em todos. Esse é o objetivo. Vejam que o viver em Maria se expressa em dar de tal forma, cada vez mais, abertura à nossa mãe, de forma que ela possa ter sempre mais influência sobre nós, de forma que não encontre resistência no nosso interior, no nosso pensar, no nosso considerar, no nosso agir. Onde ela encontra sempre mais espaço para tudo fazer, tudo realizar conosco e em nós. Dali, Nossa Senhora realmente pode dar a si mesma, dar o seu Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, e por isso dar ao outro a vida do seu Filho, a vida do Cristo, que é o Espírito Santo. Então aqui deixo uma imagem, um paralelo entre a vida humana, muito expressa e comentada por João Paulo II na sua Teologia do Corpo, e a espiritualidade mariana naquilo que é a sua prática mais importante, que são as práticas interiores, que deve ser uma constante na vida de todo consagrado. Damos seguimento, portanto, aos 3 últimos ciclos, onde João Paulo II fala sobre a vocação da humanidade ao amor. Existe uma forma de respondermos a tanto amor que recebemos. Temos a nossa identidade, portanto, de filhos de Deus, e agora devemos caminhar e viver para essa meta, de sermos e de deixarmos que o Espírito Santo cumpra em nós essa obra já iniciada. Portanto, a vocação, ela entra na história de cada ser humano como um meio onde Deus já viu que será um meio excelente pelo qual aquela pessoa conseguirá viver esse caminho de encontro com o Senhor e de doação de si mesma para que seja um canal do próximo ao encontro com o Senhor. E São João Paulo II nos apresenta 3 vocações. Aqui temos uma primeira vocação, que é a celibatária pelo reino de Deus, a segunda vocação, que é o matrimônio, e a terceira vocação, que é o dom dos filhos. O dom dos filhos, nós veremos, algumas pessoas podem pensar, é inerente à vida matrimonial, mas sim, é inerente também à vida celibatária pelo reino de Deus, porque ambas as vocações, matrimonial e celibatária, são fecundas. São vocações esponsais e são vocações fecundas. Devemos, portanto, considerar que a vocação do celibato pelo reino de Deus é uma vocação sobrenatural. O Senhor, de alguma forma, se faz perceber ao chamado, aquele ao qual chama, e mostra que o chama ao seu seguimento de forma mais próxima, onde aquele espaço da solidão originária coincide com o espaço esponsal da vida sobre a terra. Vejam que esse é um ponto fundamental para que uma pessoa que é chamada à vocação celibatária consiga compreender e fazer um bom discernimento vocacional. No céu, todos seremos unidos a Cristo nesse esposalício celeste, nas núpcias do Cordeiro. Portanto, todos os que vivem o celibato pelo reino de Deus são como que profetas
sinalizam à humanidade inteira a finalidade última de toda a humanidade, enquanto que os esposos, especialmente os esposos cristãos, mostram à humanidade inteira essa união, união no amor, união na doação, união até o sacrifício de ambos os esposos pelo bem e pela vida dos filhos e dos demais, que é uma realidade que todos os celibatários vivem intimamente com Cristo em favor de toda a humanidade. Portanto, o celibato, pelo reino de Deus, é uma vocação que deve ser feita como uma oferta de amor, livre, que requer sim uma renúncia, mas é uma renúncia por amor. E, portanto, é um dom. É uma graça, é um dom sobrenatural, como eu dizia, e é algo místico, onde, como Jesus disse, aqueles que puderem compreender, compreendam. Portanto, não é algo explícito a todos, nem compreensível a todos. A vocação à família, por outro lado, já é uma vocação, digamos que natural. Com a criação, o Senhor mesmo estabelece o matrimônio. O homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E após esse primeiro mandato, o segundo: crescei-vos e multiplicai-vos. Papa Francisco afirma que a família é o motor da história. Portanto, a necessidade de compreender que a vida esponsal, ela deve ser direcionada necessariamente ao desejo e à concretização de uma família. De outra forma, corre-se gravemente o risco de se deixar instrumentalizar pela mentalidade hedonista dos nossos tempos, onde se busca somente a si mesmo, o próprio prazer, egoisticamente o próprio conforto, o próprio bem-estar e a própria felicidade. E não se vê o outro e nem a finalidade ao qual eu busco o outro. O matrimônio, portanto, diz João Paulo II, e como havíamos já comentado, chama esse sacramento de primordial, porque foi o primeiro que que Deus instituiu no Gênesis. É chamado também sacramento de redenção, porque ele restaura a unidade da humanidade, nesse vínculo íntimo e profundo, onde um homem e uma mulher se unem em uma única vida, se doam mutuamente e doam vida ao mundo, com os filhos, concretamente, mas também com uma vida doada em prol, em benefício de muitos. De fato, se lemos as cartas de São Paulo, vemos como ele retorna ao discurso esponsal em alguns pontos. E São Paulo evidencia em Efésios 5 a importância de olhar o matrimônio à luz do mistério da Igreja e vice-versa, como o matrimônio ilumina o mistério da Igreja. Portanto, aqui, essas imagens usadas no Antigo Testamento como Deus sendo o esposo e o povo de Israel, a esposa, retornam em Cristo como esposo da humanidade e todos os seres humanos e a Igreja, especialmente, como a esposa. Então, São Paulo diz:
É necessário que todos os homens, que os maridos amem suas esposas como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Por outro lado, São Paulo pede que as esposas sejam submissas aos seus maridos. Vejam que a submissão ao qual São Paulo pede não é machismo, que muitas vezes é visto hoje em dia com uma certa rebeldia, com um certo desgosto essa afirmação de São Paulo. Mas é importante olhar que antes São Paulo inicia o texto dizendo: esposos, sejais submissos um ao outro no amor. Portanto, aquilo que se refere a um se refere ao outro. Que sejam submissos no amor e que se amem mutuamente como Cristo amou a igreja e se deu a ela. Mas as figuras aqui são evidentes. O esposo faz às vezes o Cristo. Portanto, é necessário que o esposo ame, dê a vida, cuide de sua esposa. É necessário que a esposa considere o marido e possa aderir àquilo que for a sua guia, a sua opinião, a sua condução. Porém, isso deve acontecer dentro da vida matrimonial, nas dinâmicas próprias do respeito, do amor mútuo e da doação recíproca. Também é importante salientar que o matrimônio é um ícone do mistério de Deus. Portanto, São Paulo evidencia também isso. Se Deus é esta comunhão de amor, o matrimônio de alguma forma traz uma imagem. Mas atenção, um ícone está a anos-luz de distância da realidade propriamente dita. Não podemos considerar que um ícone seja a realidade em si. Um ícone é uma figura, uma pálida imagem daquilo que é a realidade. Com todos os seus limites, portanto, o ícone me lembra daquela realidade sublime que me ultrapassa. Nisso é importante considerar a realidade do matrimônio com aquilo que ele revela, que é o amor de Deus. Também vemos que, portanto, o casamento, o matrimônio, qual é o contexto onde de fato se torna revelação do amor de Deus à humanidade? Quando vividos segundo aquilo que é previsto como sacramento, ou seja, se tomarmos o rito do matrimônio, para que o matrimônio seja de fato válido, é necessário que ele aconteça com esses 4 pontos. Deve ser livre, uma entrega total, fiel e fecunda. A validade do matrimônio, esses 4 pontos da entrega, devem coincidir com cada gesto, com cada instante da vida dos esposos. O que foi feito de forma ritual no matrimônio deve depois ser vivido sempre ao longo da vida do casal, em todos os momentos, de forma muito especial na união esponsal do casal, que é o que marca, o que sela essa união e essa comunhão, essa aliança. Daí podemos, de alguma forma, colher a imensidão, a sacralidade, seja do matrimônio como sacramento, seja do significado da união esponsal, tão banalizadas nos nossos dias, e que, de forma inerente, tem um valor sublime, um valor que podemos colher
na capacidade de transmissão da vida, de gerar uma vida, de gerar um filho de Deus. Portanto, aí vemos que, sim, este é um ato sagrado, quando vivido de forma livre, total, fiel e fecunda dentro de um matrimônio. Aí também podemos ver, compreender a importância da reciprocidade do casal, ou seja, a mulher, com todas as suas características psicológicas, físicas, sociais, e o homem também, com cada uma dessas características, são capazes de construir um ambiente novo, uma casa, construir um plano de vida, levar a cabo esse plano, são capazes de dar vida aos filhos, de educá-los, de transformá-los em adultos, capazes eles também de darem a vida. Portanto, esse tipo de visão sobre a família é essencial para que possamos redimensionar todas as propostas de ideologia que dizem que todas as uniões, desde que tenham um sentimento verdadeiro, um sentimento autêntico, algo bom a se ofertar, são válidas. Não, não necessariamente. É necessário essa reciprocidade, é necessária essa capacidade de doação da própria vida. E daí nós vemos também que o fruto dessa submissão à vontade de Deus, aquilo que já é determinado por Deus, traz a nós, seres humanos, à humanidade, fora das próprias pretensões de sermos deuses, traz a nós, reconhecendo a nossa pobreza, o nosso limite, a felicidade. Vejam que quando reconhecemos nossa identidade de filhos de Deus, de homem ou de mulher, na sua própria identidade, e buscamos abraçar com a nossa pobreza, a nossa fraqueza, tudo aquilo que temos e somos, e darmos a Deus, Ele mesmo faz em nós um caminho de restauração que nos torna felizes e que nos torna capazes de sermos dom para a vida do outro. Vejam, o caminho da felicidade não é uma busca incessante pela satisfação própria, mas é sim um tornar-se dom ao outro, onde eu posso ser canal do Espírito Santo de Deus na vida do meu próximo. E o meu próximo, muitas vezes, é quem está mais próximo a mim. É o meu familiar, o esposo, a esposa, os filhos. E assim, depois todas as outras pessoas com as quais vivemos, os amigos, os colegas de trabalho, de escola e assim por diante. Portanto, compreender que o mistério do matrimônio e da família são inseridas no mistério de amor do reino de Deus é de fundamental importância para entendermos a vocação do ser humano ao amor, que não é um amor líquido, mas é um amor concreto. É um amor que se fez carne e deu a vida por nós, que nos redimiu das distorções do pecado e nos redimensionou, nos redirecionou ao encontro com o amor de Deus, com o amor do Pai, e nos uniu a Ele. Mas prerrogativa para que consigamos ler, compreender, ouvir esse chamado de Deus, seja a vocação celibatária, seja a vocação esponsal no matrimônio, é necessário essa prerrogativa que se chama castidade. Uma vida casta é pré-requisito de todo cristão.
Tanto que São Paulo, nas suas cartas, nós vemos que tem uma estrutura que se repete. Observamos que iniciam-se sempre, ou na maioria das vezes, as cartas de São Paulo com um forte chamar os cristãos à sua identidade de terem uma vida nova. A vida velha passou, agora somos inseridos em Cristo, somos corpo de Cristo. Temos essa vida nova. Temos essa vida movida pelo Espírito. Num segundo momento, após retomarmos a força da vida nova, da vida do Espírito em nós, não somos mais mortos e vivemos abandonados ao pecado, mas temos uma vida em Deus. Deus vive em nós e, portanto, devemos viver conforme filhos de Deus. E aqui, nessa segunda parte das cartas de São Paulo, ele nos apresenta a vida casta como o meio ordinário para que os cristãos possam viver bem a sua vocação ao amor. A vocação ao amor, o dom de si mesmo e, com isso, o dom do Espírito Santo ao próximo, é algo que depende necessariamente de uma afetividade reta, vivida em retidão. Portanto, a castidade se torna aqui essencial para que possamos, de fato, abraçar, identificar e abraçar a nossa vocação. A vocação de cada um de nós. Diz o Catecismo da Igreja Católica: a virtude da castidade engloba a integridade da pessoa e a integralidade da doação. Portanto, uma pessoa casta, ela é capaz de ser inteira naquilo que ela é e faz, não é rachada, não é fragmentada, ou vai com o tempo curando esses fragmentos. E também é capaz essa pessoa de uma doação total. É capaz de se dar por inteira, é capaz de um amor autêntico, em última palavra. Todos os crentes, diz o Catecismo, no ponto 2348, todos os crentes em Cristo são chamados a levar uma vida casta de acordo com o seu estado particular de vida. No momento do batismo, o cristão compromete-se a viver os seus afetos na castidade. Vejam que a castidade faz parte da vida cristã em todos os seus estados. Cada um de uma forma específica. Então, obviamente, a castidade dos esposos tem relação com o respeito mútuo, com o respeito dos tempos também de união, onde um respeita o outro, da fidelidade entre os esposos, enquanto que a castidade na vida consagrada, celibatária, por exemplo, se trata justamente de ter uma abstinência total de relações sexuais, além do fato de ter os afetos redirecionados ao Senhor e relações fraternas sadias e castas na sua própria natureza. E assim temos, portanto, cada estado de vida com a sua característica de castidade. O viúvo tem a sua característica, os jovens que ainda não fizeram discernimento vocacional têm uma característica própria, as crianças têm também. E, portanto, é necessário que conheçamos para que possamos promover uma sociedade favorável
a castidade. Outra característica do nosso tempo é esse ambiente onde o pudor não tem mais uma consideração, uma palavra, um espaço, mas nós cristãos somos chamados a promovermos e a sermos aqueles que mostram a beleza da vida casta, a beleza de uma vida pura, onde a castidade se torna expressão de uma pureza e da limpidez do coração. Não é uma característica simplesmente exterior e relacional somente externa, mas é a expressão profunda do meu íntimo, onde Cristo está no meio e Ele mesmo regula e se torna o ponto de encontro das relações entre todos os seres humanos, cada um na sua própria identidade e autenticidade. Diz Santo Agostinho que a castidade é a liberdade. E, portanto, o amor, ele tem essa capacidade de ordenar as relações. O amor verdadeiramente casto, ao contrário de se tornar desordem, não, ele tende a ordenar as relações. Aplicando, portanto, a diversas relações, ainda no contexto da vida esponsal, nós podemos ver que o casal ele é chamado a viver uma união casta. A união esponsal favorece a unidade dos esposos, a fortificar o vínculo esponsal, mas deve ser sempre acompanhado, precedido e seguido de uma vida de oração. O casal não pode somente viver sob o mesmo teto, terem as mesmas dinâmicas de vida, unirem-se em matrimônio e unirem-se na carne, mas também é necessário que um casal viva uma vida de oração juntos. Levem toda a sua família também a uma vida de oração. Mas necessariamente os esposos devem ter momentos de oração somente deles, para que possam sustentar essa vida de doação mútua no amor e de castidade, de pureza profunda do coração. E assim desenvolverem nessa união com Deus. Também os jovens que são namorados, noivos, devem desenvolver uma própria castidade e a proximidade física aí deve ser bem compreendida para que possam serem respeitosos um com o outro e favorecerem assim o discernimento, porque são fases de preparação ao matrimônio. O noivado, o namoro, são fases onde o discernimento não pode ser deixado de lado e ser colocado para um segundo momento. É necessário colocar cada coisa no seu lugar para que tudo seja vivido plenamente, segundo o coração de Deus, em cada tempo. Dessa forma são evitadas muitas ofensas à castidade, muitos pecados que distorcem e ofuscam o coração do ser humano, a sua vocação última, ao amor e à santidade, para que possam de fato ser, cada ser humano, expressão do amor de Deus ao seu próximo. Vejam que os pecados sexuais, eles são muito e cada vez mais difusos hoje em dia, com a era digital, se tornou uma chaga, esse tipo de pecado nos nossos tempos, ainda que fazem parte de toda a história da humanidade. Digamos que, se formos considerar somente a situação tal como ela se apresenta,
seria um quadro desesperador. Mas somos chamados de fato, e acredito que seja um chamado que o próprio Papa Francisco faz a toda a igreja, a todos os cristãos, a olharmos com esperança o nosso presente e o nosso futuro. Por isso peregrinos, por isso se colocam em marcha, por isso ultrapassam o cansaço do próprio momento presente para se colocarem em direção a uma meta e se tornarem talvez aqueles que atraem outros para a mesma meta. Talvez não, seguramente. E o objetivo também, acredito que um dos sinais fortes é este, de sermos sinais de esperança para um mundo fragmentado, para muitos corações feridos na sua afetividade. Temos também o documento recentemente escrito por Papa Francisco, Dilexit Nos, onde ele fala justamente da afetividade como expressão do coração de Cristo por nós, e onde Cristo expressa o seu amor, sim, no seu coração de forma humana e de forma divina. E ali, neste coração, nos encontramos, nos reencontramos, nos restauramos. É justamente no coração de Cristo, por meio do coração imaculado de Maria, que somos chamados a deixar que o Espírito Santo reintegre todos os nossos fragmentos, todos os pedaços que foram quebrados após tantos pecados que tocam o íntimo do nosso corpo, do nosso ser, da nossa alma, para que sejamos restaurados pela sua ação santificadora, a sua ação que não nos quer julgar ou condenar, mas quer que aproveitemos o nosso tempo presente para que seja possível de fato um encontro com o Senhor, uma restauração do nosso ser. Portanto, se vemos que em nossa vida existem muitos pecados, né, caracterizados por essa vida afetiva, muitas vezes desregrada, ou pecados relacionados à nossa afetividade destruída, né, caracterizada pelos nossos tempos, que possamos não somente ter um coração sofrido, quebrado e deprimido, mas que possamos olhar com o auxílio de Maria para a face misericordiosa do Senhor, que nos chama a si, que possamos retornar a Ele com coragem na confissão, que possamos nos repropor um caminho segundo o seu coração, que possamos buscar os auxílios necessários para isso na vida de oração, na direção espiritual, que a Igreja nos dispõe e que onde possamos beber dessa fonte de água viva que nos faz homens e mulheres novos segundo o coração de Deus. Vamos para o nosso último ponto, que é a abertura à vida, onde o dom de si se torna acolhimento do outro, acolhimento de um novo que se agrega a essa comunhão. Nós vemos na vida familiar o dom dos filhos, o dom que Deus faz dos filhos a uma família, como realmente a intervenção do Senhor naquele seio familiar, onde pessoas que não existiam até então passam a existir a partir daquela união de amor desse casal. Portanto, aqui devemos compreender que a união esponsal e o matrimônio, ela deve ter essa dupla característica, unitiva
e procriativa. Um não pode existir sem o outro. Portanto, cada união esponsal deve ter isso em mente. Os esposos devem ter isso claro. Cada união é unitiva, é para que eles possam unir-se sempre mais, é pelo bem dos esposos, mas é também procriativa. Portanto, não existe procriação sem união, e aqui já se esclarece que fertilizações in vitro artificiais não são acolhidas pela igreja, e faremos um comentário em breve sobre isso. E também união sem a possibilidade de procriação, somente para se obter um prazer físico ou psíquico ou interior ou afetivo, não é possível. Em ambos os casos, a pessoa se depara com um pecado, porque aí existe uma instrumentalização da união ou da vida. Se nós olhamos os métodos anticoncepcionais, que são muitos, né? Dentre eles temos a pílula do dia seguinte e o DIU, que são altamente abortivos. Temos também as pílulas de terceira e quarta gerações, as anticoncepcionais, que também são abortivas, apesar de poucas pessoas saberem que é uma possibilidade de 50% de aborto. O diafragma, vasectomia, preservativos, entre outros. Todas essas formas de anticoncepção, elas introduzidas na vida de um casal, introduzem junto com elas não só a morte, em muitos dos casos, mas também uma mentira, sempre. Porque a união esponsal diz: eu me entrego totalmente a ti. E entrego a minha vida a ti. E assim, as vidas juntas se tornam fecundas. Vejam que se introduz uma mentira, porque não há uma entrega verdadeira ou há uma entrega parcial. E onde o fruto daquela entrega é previamente interrompido, bloqueado, e portanto, se vê como dado de fato que a introdução dos preservativos teve um efeito anticonjugal após o uso de anticoncepcionais, em geral, na vida da sociedade. Houve um aumento de divórcios, de separações na vida da família, né, em toda a humanidade, né, em muitas nações seguiu-se sempre essa mesma dinâmica. Se buscava justificar o uso de anticoncepcionais para que se evitasse o aborto, mas, infelizmente, outro dado de fato é que a introdução de anticoncepcionais, vários, fez com que aumentasse o número de abortos. Então, dados parcialmente recentes, dizem que o estado da população mundial, divulgado em 2022 pela ONU, afirma que, por ano, 121 milhões de mulheres e meninas engravidam e 60% desses casos abortam. Portanto, nós estamos aí com uma cifra de 72,6 milhões de abortos por ano em todo o mundo, no ano de 2022. Outro dado para se adicionar a este, e agora aqui já falando do grande malefício
das práticas de fertilização in vitro artificiais demonstram que esse número de abortos nas fertilizações in vitro são triplicados. E diante desse dado, né, dessa informação, eu me pergunto, o Holocausto, que foi vivido em 1940, me parece muito mais leve do que aquele que estamos vivendo de forma muito silenciosa nos nossos dias e de forma crescente. Então, é uma informação para que possamos refletir e reconsiderar no caso da difícil, dolorosa informação e constatação da impossibilidade de não ter a possibilidade de ter filhos, de ter essa dor, né, essa chaga dentro da família. Com certeza é uma cruz. É uma cruz, descobrir que o casal é infértil. Mas vejam que a fecundidade, ela é um dom de Deus e ela faz parte das prerrogativas de um matrimônio. Portanto, se um casal não pode ter filhos na carne, isso não significa que não seja fértil espiritualmente, que seja fecundíssimo espiritualmente. Se vivem em união com Cristo, a própria união, a união entre ambos. Portanto, eu encorajo esses casais que vivem essa dor, essas pessoas que têm essa chaga, né, que devem carregar essa cruz, que possam unir essa cruz, a cruz do Senhor, que tenham a coragem de, unidos à Virgem Maria, estar em pé aos pés da cruz e esperarem receber do coração aberto do Salvador esse sangue e água fecundos, que podem sim fazer com que o coração desses esposos se torne uma fonte de vida nova para tantas pessoas que eles podem servir e ir em encontro e fazer da vida deles um instrumento de salvação para a vida eterna para muitas pessoas. Então, eu convido a esse olhar de não se desanimarem, de não se deixarem cair na tentação e na ilusão de conseguirem reverter a situação com os próprios meios. E aqui eu explico que a fertilização in vitro é muito nefasta. Em primeiro lugar, porque há essa separação e instrumentalização da vida, onde os esposos não se unem para gerarem o filho. Portanto, o filho pode ser gerado em laboratório, pela mão de um técnico de laboratório, um médico. Pode ser gerado com células, né, o sêmen e o óvulo de pessoas estranhas. Existe aqui a instrumentalização da vida na sua concepção. Algo que é divino se torna um procedimento laboratorial. E esse é o primeiro motivo ao qual a igreja diz que é contrária a essas técnicas. Existe um agravante. O fato de que são técnicas onde há um êxito de 30% no melhor dos casos. Ou seja, a probabilidade de que as crianças, os embriões que foram fecundados em laboratório, venham a se tornar pessoas, né, que são geradas e que têm uma vida, é baixa. Então, muitos, no meio do procedimento, morrem. Muitos que
vão até o final do procedimento, muitos embriões acabam o seu percurso em bancos de embriões em laboratórios, onde eles deixam ali conservados, congelados, para um futuro, onde com finalidade de pesquisa ou afins poderão ser usados. Nisso, muitos são descartados e acabam no lixo. Então, podemos ver que, num quadro muito claro da situação, existe não só a instrumentalização da vida, mas também um desprezo da própria vida humana. E é algo que deve nos fazer refletir, nos deve causar sim dor, porque, como havíamos dito na primeira aula, a vida humana ela tem o seu caráter sobrenatural e eterno. E nenhuma vida deve ser instrumentalizada em benefício próprio. Enfim, esses são os motivos pelos quais, portanto, a Igreja não aprova as técnicas de fertilização in vitro artificiais. O que a Igreja convida aos casais, portanto? A chamada paternidade responsável. Ou seja, não existe um número de filhos que a Igreja diga, este é o número por casal. Como o catecismo descreve paternidade responsável? Caso o casal ou a família não disponha das condições físicas, econômicas, psicológicas e sociais necessárias ao crescimento e desenvolvimento tranquilo de um novo indivíduo, o casal deve tomar a decisão de adiar, ainda que indefinidamente, um novo nascimento. Vejam, isso daí recorre à retidão, à clareza e à união com Deus desse casal. Porque eles estão com Deus, fazendo discernimento de quantos filhos de Deus serão daquela família. O casal deve compreender que eles não são os únicos pais daquela criança. O Senhor, o Pai, também é. É o Pai quem dá a vida, é o Pai quem dá em dom os filhos àquela família. Portanto, os casais são chamados a terem uma grande responsabilidade na decisão dos filhos que virão. Diz São João Paulo II nas catequeses da Teologia do Corpo: na geração da vida, os cônjuges realizam uma das dimensões mais elevadas da sua vocação. Precisamente por isso, são obrigados a ter uma atitude extremamente responsável. Devem deixar-se inspirar não pelo egoísmo ou pela frivolidade, mas por uma generosidade prudente e consciente. Aqui, então, vemos como um meio que favoreceu muito, desde a Humanae Vitae até os dias de hoje, digamos que houveram muitas pesquisas que buscaram auxiliar na realização dessa paternidade responsável. Então, justamente a pedido de um sacerdote, que um casal chamado John e Evelyn Billings desenvolveram uma técnica muito conhecida chamada método Billings para a regulação da fertilidade de modo natural, onde o casal consegue perceber os tempos férteis e não férteis do casal. É interessante afirmar que eles estavam de tal forma em comunhão com a Igreja e fazendo todo esse processo de pesquisa, de descobertas a favor da Igreja, que São Paulo VI disse ao casal Billings, quando os encontrou: gostaria de agradecer-vos. Conheço o vosso trabalho e quero agradecer-vos pelo que fazem. Ofereço-vos também os agradecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, um detalhe, né, eh, muito considerável para ver como era um casal de fato muito em comunhão com a igreja, prestando um serviço à humanidade. Estudos muito recentes, eu tomei um de 2021, onde diz a determinada frase: método Billings trata-se de um método natural, embasado em mais de 50 anos de pesquisa. Sua chave de leitura é o muco cervical, confiável indicador da fertilidade, e sua eficácia está entre 97% e 99%, comparável aos métodos mais eficazes. Portanto, aqui eu faço questão, né, de falar isso, não para que se entenda o método Billings ou outros métodos naturais como um anticoncepcional natural. Não é esse o objetivo. Como vimos, somos chamados, né, todos os cristãos, os esposos cristãos, à paternidade responsável, à abertura à vida. Mas, no caso da necessidade do exercício dessa adiação da vinda de adiar a vinda dos filhos, de forma justa e coerente com a situação da família, então é muito confiável, é muito eficaz. Muitos dizem que essas são técnicas que não funcionam, que não são eficazes e, portanto, não se pode aderir a elas, por isso, por este motivo. Então, aqui uma pesquisa recente para dizer que não. Portanto, é um método muito confiável e que auxilia nas necessidades de preservação dos alicerces da família. Não só o método Billings, mas outros como Naprotechnology, são também muito conhecidos aqui no Brasil. Temos vários profissionais que pela internet também colocam o seu serviço à disponibilidade do auxílio de muitos casais. Bom, tudo isso para dizermos como nosso mundo fala de uma revolução, né? Fala de uma mudança dos tempos, uma revolução digital, uma revolução de mentalidade, uma revolução do próprio perceber-se ser humano. Mas qual é a verdadeira revolução? Qual é a verdadeira mudança de mentalidade a qual nós somos chamadas? É essa que Cristo nos chamou no Evangelho. É essa que a Virgem Maria nos faz possível um acolhimento total por meio do seu coração imaculado, por meio da sua presença materna, que nos conduz a essa adesão sempre mais profunda ao Evangelho de Cristo, que é o Evangelho de amor e de comunhão dos filhos de Deus na Igreja e de cada indivíduo com o Senhor, com a Santíssima Trindade. É claro, não esquecendo que essa comunhão de amor, ela passa pela cruz, necessariamente. Mas isso não torna o amor menos. Torna ele, sim, pleno. Torna ele total. Que possamos, portanto, viver a nossa vocação. E a nossa vocação não só como estado de vida, mas especialmente como direcionamento a Deus. A nossa vocação última, a santidade. Realmente com essa adesão sempre maior ao amor de Deus, de forma livre, total, fiel e fecunda, aberta a dar a vida, a sermos, de fato, a luz de Cristo também a todos aqueles que precisarem da nossa palavra, da nossa presença. Então, que possamos ser, através de Maria, com ela e nela, presença de Cristo na vida de muitos. Salve Maria!